querido? Podemos? Tranquilo. Estão vendo? Sim, não, talvez. Sim, professor. Queridos, vamos que vamos, né? Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é José, eu sou médico reumatologista. É um prazer estar falando um pouquinho sobre reumato, essa disciplina aqui, não sei se vocês sabem, é a melhor da graduação, e minha opinião é sem conflito de interesse, tá certo? Então, meninos, a gente vai falar sobre drogas modificadoras de doenças sintéticas e reumatologia. Não vou falar sobre imunobiológicos, é uma aula extensa, imunobiológicos, tá? E eu tentei focar numa pegada mais clínica, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai dividir elas em grupos, tá certo? As primeiras são os anti-inflamatórios não hormonais e os glicocorticoides, tá certo? Então, quando a gente fala sobre anti-inflamatórios não hormonais, meninos, eu lembro a vocês que com certeza vocês lembram lá da fisiologia, da fisiopatologia e da imuno do terceiro semestre, que eu tenho fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios, eles vão ser quebrados pela fosfolipase A2 em ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, na realidade, ele vai ser convertido por meio da ciclooxigenase em prostaglandinas. E se ele não for convertido pela via da COX, ele pode ser convertido pela via da LOX, que é a lipoxigenase, dando origem a ácido 5-heptaeicosanoico, leucotrieno B4, que é a fisiopatologia da asma. Então, perceba que do mesmo tronco que sai o ácido araquidônico, dando origem às prostaglandinas, também sai, por exemplo, o leucotrieno B4 e a via, vamos supor, mais alérgica da asma. E o que é que eu tenho a ver com isso, Jussier? Muito bem, queridos. O anti-inflamatório, ele vai inibir a famosa COX, a ciclooxigenase, a enzima que converte ácido araquidônico e prostaglandinas. Existem 3 COX. Aquela que é chamada COX-1, que mantém a barreira mucosa gástrica, a COX-2, que geralmente é a que a gente quer inibir aqui, que é aquela que inibe prostaglandinas, que são vasodilatadoras, e existia no passado a COX-3, hoje se questiona até a existência dela, que está mais presente no sistema nervoso central. Então, os anti-inflamatórios que inibem essa COX, inibindo ela, não produzem prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios que dão vasodilatação, eles são anti-inflamatórios às custas do bloqueio da PG. Existem, contudo, anti-inflamatórios que bloqueiam as duas, a prostaglandina, a COX-2, desculpa, e a COX-1. A esses eu chamo de não seletivos, porque eles pegam tudo. É aquele seu amigo que está na festa e não tem besteira. Então, nesse caso, eu criei um mnemônicozinho, é o NADIA. N de naproxeno, A de AS, D de diclofenaco, I de indometacina e ibuprofeno e o Pzinho do piroxicam. Então, se o professor perguntar quais são os inibidores COX não seletivos, você diz que não sabe de nada sobre reumatologia e lembra do naproxeno, do AS, do diclofenaco, da indometacina e do ibuprofeno. Se, contudo, você tem o celebra, você pode inibir diretamente só a COX-2, que é a que eu quero, que é a que produz prostaglandina.
Nimesulida e meloxicam inibe mais a COX-2 que a COX-1. E tem o AS, que, dependendo da situação, pode inibir só a COX-1. Qual é o problema de inibir a COX-1, meninos? É que quando eu inibo a COX-1, eu exponho a barreira mucosa gástrica ao desgaste, e com isso eu predisponho a úlceras e sintomas dispépticos, tá certo? Até aqui, ok? Então, quando a gente passa pensando nos anti-inflamatórios, a absorção é do tubo digestivo, ligado a proteínas plasmáticas, como a maioria das drogas, metabolismo é hepático e excreção é renal. E aí, quando nós falamos em efeitos colaterais, calma, vai dar tudo certo, bem devagarzinho, ó. Eles não inibem, às vezes, a COX-1, que mantém a barreira mucosa gástrica, então eles podem abrir uma feridinha no estômago, ou seja, eles podem dar náusea do abdominal, até essa feridinha virar um problemão, que é a hemorragia digestiva alta, por doença ulcerosa péptica. Quem é que faz mais? Quem é idoso, tabagista, etilista, e quem tem H. pylori. Anti-inflamatório também não pode ser feito, via de regra, em doença inflamatória intestinal, porque ele piora os sintomas. Então, quando eu entendo um pouquinho da fisiopatogenia, das doenças e da imunopatogenia, eu consigo antever complicações. Quando ele inibe as prostaglandinas vasodilata. Então, o que é que os vasos vão fazer? Se eu inibir quem vasodilate? Eles vasoconstringem. Vasoconstringe a artéria aferente do rim, dando uma lesão renal aguda pré-renal. Mas ele também tem associação estatística com glomerulopatia de lesão mínima, com necrose de papila e nefrite intersticial aguda. Quando ele inibe os vasodilatadores, ele pode predispor a uma vasoconstricção. E quando eu associo isso, olha que interessante, quando eu uso os inibidores da COX mais seletivos para COX-2, como eles inibem COX-2, eles deixam a COX-1 livre. Então, a COX-1 livre, ela dá vasoconstricção. Por isso que os anti-inflamatórios são associados ao maior risco cardiovascular. Leia-se infarto, AVC e insuficiência cardíaca, dos quais o que tem menos incidência é o naproxeno e o celebra, o celecoxib, que é o COX seletivo. Hepatotóxicos, eles têm metabolismo hepático, então eles podem dar hepatotoxicidade induzida por droga, nós chamamos isso de DILI, principalmente se for junto com o diclofenaco. E lembra que eu falei que eles inibem o tronco, né, inibindo a conversão de ácido araquidônico em prostaglandina por meio da COX. Quando eles inibem esse tronco, eles deixam livre o quê? A via da LOX, que é a via da lipoxigenase, a via que vocês estudam na asma. Então, esse excesso de LOX provavelmente é o que dá a chamada DREA, que é a doença respiratória exacerbada pela aspirina. Existe uma alveolite pulmonar associada ao uso de anti-inflamatório. Então, principalmente efeitos: hemorragia digestiva alta, lesão renal aguda pré-renal, risco cardiovascular mais alto, hepatotoxicidade. Aqui acolá um caso raro de DREA ou de alveolite pulmonar. Anti-inflamatório não pode a partir do 3º trimestre de gravidez, porque ele fecha o ducto arterioso. E aí você mata a criança. E me disseram que é meio remoço quando isso acontece. Lactação não tem problema. E se o paciente está em pré-operatório de cirurgia, o anti-inflamatório aumenta muito a chance de deiscência e de lesão renal. Então é de bom tom que você tire o anti-inflamatório de 3 a 5 meias-vidas antes, para poder você fazer sua cirurgia. Pensando em cirurgia eletiva, tá, meninos? Quando eu falar aqui pré-cirúrgico, é cirurgia eletiva. Cirurgia de urgência é urgência, vai do jeito que dá. Tem que lembrar de algumas interações. Anti-inflamatório não diminui a barreira mucosa gástrica pela ação na COX-1. Então, se eu usar um anticoagulante como o Marevan ou AS, aumenta a chance de sangramento. No caso do metotrexato, ela aumenta a chance de meia-vida. E você deve evitar se o paciente já tem doença renal crônica estadio avançado e hemorragia digestiva alta, quando você associa a IBP. Os anti-inflamatórios são usados na reumatologia, sobretudo na osteoartrite, mas não somente restrita a ela, e nas espondiloartrites. Nas espondiloartrites, eles são drogas tão importantes que eles inibem a progressão da doença, sendo primeira escolha na espondilite anquilosante, por exemplo. Corticoides, os queridinhos de todas as disciplinas. O professor Ricardo Vieira, hematologista, disse que não sabe o que seria da medicina antes dos corticoides. Os glicocorticoides, eles são produzidos a partir do cortisol.
E como são produzidos, são também carreados pelo SHBG, que é a proteína carreadora de cortisol, que também carrega o hormônio per si. Eles têm dois mecanismos de ação. Com calma, dá tudo certo. Olha como é simples. O corticoide, ele vai entrar na célula, tá certo? Ele pode se ligar a um receptor que eu chamo de monomérico ou dimérico. Qual a diferença, Jussier? Calma que eu chego já lá. Quando ele se liga ao receptor monomérico, essa ligação diminui a expressão de genes que vão ser anti-inflamatórios. Então, o que é que ele faz? Os genes que são contra a inflamação, ele reprime. Quando ele se junta aos genes diméricos, ele ativa os genes anti-inflamatórios. E com isso, a gente tem os chamados efeitos colaterais. Aliás, vou fazer só uma correção. Ele, com o gene monomérico, ele impede, quando ele se liga ao gene monomérico, ao receptor monomérico, ele impede que o gene pró-inflamatório se estabeleça. Essa é a ação terapêutica do corticoide. Entra na célula, se liga a um receptor monomérico e impede a ativação, que o termo técnico é transativação, de genes pró-inflamatórios. Em outra vertente, ele pode também se ligar a receptores diméricos e aí ele promove a ativação de genes anti-inflamatórios. Ou seja, ou ele inibe quem dá inflamação, ou ele acorda quem dá a contra-inflamação, a anti-inflamação. Esse é um dos mecanismos de ação do corticoide. É esse mecanismo que eu inibo quando eu uso até 30 miligramas de corticoide, certo? Então, até 30 miligramas de corticoide, eu estou inibindo esse mecanismo que nós chamamos de genômico, porque ele age no gene e ele é saturável. E aí vem a pergunta inteligente. Professor Jussier, se o mecanismo de ação do corticoide é genômico e ele é saturável, e ele satura com 30 miligramas de corticoide, por que às vezes eu vejo o professor usando 50, 60, um pulso de 1 grama, ou seja, 1000 miligramas de corticoide? Porque tem um outro mecanismo de ação, que é inibir os receptores de membrana que estão presentes na membrana das células de defesa. E esse mecanismo, ele é não saturável. Quanto maior a dose do corticoide, mais eu diminuo esses receptores. E é esse o mecanismo que é mais importante para a reumatologia. Porque as células de pacientes com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante, com lúpus, com doença de Sjögren, essas células têm muitos receptores, tá? Que trigam, que acordam cascatas pró-inflamatórias. Então, o corticoide impulso, ele é para diminuir, principalmente esse chamado mecanismo não genômico, enquanto ele até 30 miligramas é o mecanismo genômico. Então, como é que eu penso no corticoide? Uma dose até 7,5, eu ainda estou fazendo o mecanismo genômico sem inibido. E essa é uma dose relativamente baixa. De 7,5 a 30 é uma dose intermediária de corticoide, e eu ainda estou inibindo o mecanismo genômico. Qualquer dose a partir disso, eu estou inibindo os dois, e uma dose alta de corticoide é qualquer dose acima de 30, e eu já considero pulso qualquer dose acima de 100, e não necessariamente aquela dose de 1000 miligramas. Quais são os efeitos colaterais do corticoide? Calma que também vai dar certo. Os glicocorticoides, eles matam linfócito e eles causam disfunção no macrófago, que são 2 células de defesa. Então, ele diminui a imunidade, aumentando a chance de infecções. O macrófago, vocês lembram das aulas de cirurgia de vocês, que ele é a primeira célula a chegar no processo de cicatrização. Então, o corticoide prejudica a cicatrização quando ele causa disfunção macrofágica. Por fim, ele acaba causando estrias, porque ele prejudica o processo de cicatrização. Diminuindo também algumas interleucinas, como a interleucina 2, que amadurece linfócito, o TNF-alfa, que torna ativa a imunidade inata. Ele induz no osso a morte do osteoblasto, que produz osso, diminui a osteoprotegerina, que é uma citocina que aumenta a ação do osteoblasto, ou seja, ela é produzida pelo osteoblasto para o osteoclasto sair do osso e o osteoblasto poder produzir osso. E ela ainda aumenta o rank ligante, que é uma citocina que se liga no osteoclasto, que vai comer osso, vai remodelar osso.
Então, veja, ele mata quem produz, ele ativa quem destrói osso e ele diminui a citocina que inativa quem destrói osso. Ou seja, por isso que corticoide, acima de 5 miligramas, acima de 3 meses, nesta dose, ele já dá osteoporose e fratura com densitometria normal. Até 75% dos pacientes podem ter esse efeito. Doses acima de 10 miligramas de corticoide por mais de um ano pode dar catarata e glaucoma, porque aumenta a pressão intraocular, e ele tem o que a gente chama de resposta adaptativa. O que é isso? Ele aumenta os adipócitos e o pessoal tem hiperfagia. Então, sim, de fato, o corticoide aumenta o peso. Mas calma, é no máximo 5 quilos em 9 meses. Então, às vezes o paciente vem ganhando 30 quilos e diz, é o corticoide. Não é, minha bichinha. 9 quilos, 5 quilos aí, ainda vai. Os outros 25 é por sua conta e risco. Sarcopenia. O corticoide, ele te coloca numa situação de hipercatabolismo. Então, ele vai destruindo a fibra tipo 2 do músculo estriado. Destrói. Quando ela converte esse aminoácido pelo ciclo de Cori em glicose, ele vai dar duas coisas. Sarcopenia e o excesso de glicose e hiperglicemia. Então, ele vai dar fraqueza muscular e sarcopenia e vai dar hiperglicemia, diabetes induzida por glicocorticoide. Você com excesso de corticoide no seu sangue, ele acaba não tendo o que fazer e vai fazer a ação da aldosterona por um mimetismo molecular. A aldosterona vai para a bomba de aldosterona reter sal e água, né? Beta ensina para vocês que é a saldosterona. Então, ele pode dar hipertensão arterial sistêmica. Contraindicações e cuidados. Se você está usando uma dose maior do que 20 miligramas de corticoide, é uma dose alta. Então, não é bom fazer uma cirurgia eletiva, porque provavelmente sua doença está ativa. Cirurgia de urgência é urgência. Qualquer dose abaixo disso é passível de ser usada. Vacinação em corticoide. O ideal é você parar o corticoide de 2 a 4 semanas antes, quase um mês, e retornar 1 a 3 semanas depois. Gravidez e lactação pode, mas de preferência na menor dose possível. E tem autores que pedem que quando você usa corticoide com ciclofosfamida, ou em quem tem algum grau de pneumopatia, de doença pulmonar prévia, você faça profilaxia para pneumociste girovese com Bactrim, tá? 3 vezes na semana. Até aqui tudo bem? Para entrar em hidroxicloroquina e sulfasalazina? Foi corticoide, foi anti-inflamatório, hidroxicloroquina e sulfasalazina. A queridinha da pandemia. A coitada da hidroxicloroquina é um antimalárico, tá? Ela vem do quinino. E aí, não sei se vocês sabem, inclusive o uso dela na pandemia é porque antigamente, nos grandes resfriados, época das grandes pestes do passado, o pessoal acabava usando o quinino como infusão ou como remédio para tratar infecções virais. Então, daí que veio o racional teórico para tentar usar ela no Covid-19, que foi um desastre. Tá? Ela não é imunossupressora, ela é imunomoduladora, ou seja, ela não diminui tua imunidade, ela dá uma regulada. Como? Quando ela entra, a hidroxicloroquina aqui, ela entra dentro da célula e ela se liga principalmente ao lisossomo, aumentando o pH lisossomal, deixando ele básico. Então, ela consegue impedir que o lisossomo destrua o micro-organismo que entra dentro da célula. Além disso, principalmente no lúpus eritematoso sistêmico, que é a grande indicação da hidroxicloroquina, eles têm muitos receptores de membrana que fazem o macrófago se apresentar antígeno, que são os Toll-like receptors. Tem o tipo 7 e o tipo 9. Esses dois são hiperexpressos no lúpus e ela consegue diminuir eles. É por esse mecanismo que ela é excelente no lúpus eritematoso sistêmico. Diminui taxa de infecções em lúpicos, controla melhor as glicemias, tem trabalho que mostra que ela controla melhor até a lipidemia e diminui a taxa de FLE, ou seja, da doença acordada. A dose de cloroquina é o comprimido de 400, você tem que calcular pelo peso uma dose de 5 miligramas por quilo por dia. Há principais efeitos colaterais, dispepsia, náusea e vômito, como toda droga. Ela tende a se acumular na pele nos melanócitos, dando hiperpigmentação, principalmente em gengiva e membros inferiores. Por quê? Porque ela ativa melanócito. Quem usa muito hidroxicloroquina tem uma pele mais acinzentada. Tinha um chefe meu da clínica médica que ele dizia assim, essa paciente ela se
ela se apresenta como usuária de hidroxicloroquina, porque o rosto, as mãos, os braços, eles ficam mais acinzentados. E quando você usa cloroquina por mais de 10 anos, ela pode fazer uma hiperpigmentação nas células da retina. Vejam essa figura aqui da direita, que é o chamado bull eyes, ou olho de boi, que é justamente o grau máximo de despigmentação, e na realidade, de hiperpigmentação da hidroxicloroquina na retina. O ruim, meninos, é que a perda visual da hidroxicloroquina, ela não é percebida pelo paciente, porque você vai percebendo o campo visual diminuindo das extremidades, então ele não vê. Daí, no primeiro ano que você começa a hidroxicloroquina, você tem que fazer um fundo de olho com a tomografia óptica de alta resolução do olho, a OCT. Tudo normal você usa. A partir do 5º ano, você passa a fazer anual. OCT com fundo de olho, para rastrear a maculopatia. Por fim, ela larga o QT, mas não é tão comum. Eu já vi alguns casos, mas não é tão comum. Ela pode ser usada na gravidez, na lactação, no pré ou pós-operatório tem que ser mantida e na vacinação. E a única contraindicação é se você teve uma toxicidade ocular prévia, mas até isso é discutível. Às vezes o paciente com lúpus, ele está tão grave e passou e o olho está ok, você às vezes tenta voltar, mas assim, é caso a caso, tá certo? Quanto à sulfazalazina. A sulfazalazina, ela é uma 5-aminosalicilato. Ela é uma substância que ela é parte, quando ela é quebrada, certo? No tubo digestivo, ela é parte anti-inflamatório, que é o 5-aminosalicilato, e parte antibiótico, que é a sulfapiridina. Ela é destruída, quando você toma ela, pela microbiota do TGI. O que é interessante aqui, meninos, é que diferente do senso comum, o que eu quero na reumato não é a ação do anti-inflamatório, que é do 5-aminosalicilato, é a da sulfapiridina, que é o antibiótico. É esse antibiótico que acaba dando uma inibição de uma enzima chamada de AICAR transformilase. A AICAR transformilase é uma enzima que tem dentro do linfócito que ela impede a saída de ATP. Quando ela é inibida, o ATP sai e o linfócito acaba ficando disfuncional e por conta disso ele não ataca a junta. É esse mecanismo que eu vou ter contra a artrite reumatoide, por exemplo, que é um dos grandes usos contra a espondilite anquilosante. O uso do aminosalicilato, perdão, quem usa muito é o pessoal da gastroenterologia, porque é uma ação anti-inflamatória local, porque ele inibe COX-1, IL-1 e TNF. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Rash, dispepsia como toda droga, uma cefaleia que nem sempre aparece. E tem efeitos que são idiosincrásicos, ou seja, que nós não sabemos exatamente por quê, mas tem. Quem tem deficiência de G6PD, G6PD é uma enzima que está dentro de nossas células, principalmente das hemácias, e que ela serve como quelante de radical livre. Tem gente que tem uma deficiência parcial, tem gente que tem uma deficiência total. Quem tem essas deficiências já tem pouca G6PD dentro da célula. Se você usa um remédio que inibe o que falta, os radicais livres se acumulam e rompem a hemácia, dando anemia hemolítica. Então, quem usa qualquer remédio com radical sulfa, que tem deficiência de G6PD, vai fazer anemia hemolítica. E o extremo disso é a aplasia de medula óssea. Como toda droga, ela pode fazer Steven Johnson, pode fazer lupus-like, altera a forma e a função dos espermatozoides, então tem esse relato na literatura, e pode fazer um quadro de pneumonite, como se fosse uma alergia pulmonar. Quais são as contraindicações da sulfa? Na gravidez não é contraindicado, mas tem que repor ácido fólico. Como ela dá dispepsia, às vezes a grávida não aguenta. Na lactação não pode, porque ela desloca a bilirrubina da albumina e se acumula no sistema nervoso central, dando o famoso kerníteros, que é a intoxicação do sistema nervoso central pela bilirrubina. Pré-operatório e vacinação não tem problema. E se você tem uma hepatotoxicidade, como o uso da isoniazida, do metotrexato, hepatite B ou infecções ativas, a gente tende a evitar, tá certo? Até aqui tudo bem, a gente viu anti-inflamatório com corticoide, a gente viu sulfasalazina e hidroxicloroquina. Até aqui tá dando certo? Tá todo mundo dormindo.
Então, é o seguinte... Professor, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Deve. Quem fala que eu não estou vendo vocês, não? É Ana Maria. Eu queria saber como que, ou por que, quando a gente usa a sulfa, o linfócito em questão, ele vai ser mais ativado, no caso, na artrite reumatoide. Por que não atacar outras coisas? Excelente pergunta, Ana Maria. É o seguinte, minha flor, a ICAR transformilase, que é inibida pela sulfapiridina, ela tem muito em abundância dentro do linfócito teritatu. E aí, ela acaba, não é que ela atua só nele, mas ela pega mais nele. E na fisiopatologia da artrite reumatoide, eu preciso muito do linfócito teritatu desdiferenciado para produzir citocinas contra a cápsula articular. Então, não é que ela só pega a artrite reumatoide, é que ela consegue acometer mais o linfócito e mexe mais com a fisiopatogenia. Bem verdade, a artrite reumatoide não é, inclusive, a grande indicação de sulfa, não é onde a sulfa brilha na reumato, é nas espondiloartropatias, que são um conjunto de doenças reumáticas que atacam a coluna e as ênteses, entendeu? Então, não é que ela ataca só isso, não é que a disfunção do linfócito vai acometer só a AR, mas como consequência desse mecanismo, eu consigo imunossuprimir melhor, tendo em vista essas duas doenças, as espondiloartropatias e a artrite reumatoide. Tu conseguiu entender, Ana? Ou não? Entendi, sim, professor. Muito obrigada. Metotrexato e leflunomida. A partir de agora, meninas, a gente vai falar em imunossupressores mesmo. Tá? Corticoide em dose alta é imunossupressor. Em dose baixa, ele pode ser até anti-inflamatório. Anti-inflamatório não é imunossupressor, cloroquina é imunomodulador e sulfa não é considerado imunossupressor real, tá? Mas a partir de agora são drogas que diminuem a imunidade. Toda droga que diminui a imunidade, de lei, ela aumenta a chance de infecção e aumenta a chance de cânceres. Por quê? Porque quando ela diminui a atividade das células de defesa, ela vai fazer o quê? Ela diminui as tuas defesas contra infecção, isso é lógico, mas as tuas defesas também são contra células neoplásicas, tá? Então, vocês vão ver que eu sempre vou estar falando de aumentar a chance de linfoproliferação e de infecções, tá certo? Vamos para a primeira, a mais famosa, todo mundo que pagou reumatologia sabe quem é o Tecnomet ou o metotrexato. E também já ouviu falar no Arava, que é a famosa leflunomida. Metotrexato é uma aminopterina. Ele entra no linfócito T por meio de um canal chamado de folato tipo 1, e lá ele tem 4 mecanismos de ação. O que me interessa aqui é o mesmo mecanismo da sulfa, que é inibir a ICAR transformilase, que é uma enzima que mantém o ATP dentro da célula. Quando ela é inibida, o ATP sai e a célula fica disfuncional. Nesse caso, não só o linfócito T, mas macrófago e neutrófilo também são prejudicados. Mas existem outros mecanismos de ação, são 4. Ele inibe uma via na reumatologia, que é muito comum, que é a NF-kappa-beta. Essa via é a via pela qual você acorda a imunidade, numa via que a gente chama de inflamação, é uma cascata imune celular que acorda a imunidade e retroalimenta ela. E ele inibe. Ele também inibe a dihidropterina e tetraidropterina, que é o BH2 e o BH4, que são quelantes de radicais livres. Acumula radical livre e a célula morre. Por fim, mas não menos importante, na hematologia, na área do estudo do sangue, esse é o mecanismo de ação que o metotrexato é utilizado, que ele inibe a dihidrofolato redutase e a S-metiltetrafolato redutase. Calma, é assim, para fazer DNA, eu tenho que converter o folato em dihidrofolato, depois em tetrahidrofolato, até para ele formar as bases púricas pirimidínicas e formar o DNA. Então, o metotrexato, ele inibe essa conversão porque ele inibe as enzimas que, na realidade, fazem isso. O metotrexato, originalmente, é um quimioterápico. Então, ele é feito em doses mais altas, na hematologia, na oncologia, e a reumato acaba usando ele também porque tem essa ação nas células de defesa. Minha gente, então, se ele é um quimioterápico e ele inibe a formação de DNA, eu já consigo antever que células que estão constantemente se duplicando, estão em mitose, elas vão sofrer mais. Então, com isso,
eu consigo antever, e aí vocês me deem licença para eu passar aqui, os efeitos colaterais do metotrexato. Ele pode ser agudo ou crônico. Quais são os agudos? A mucosa do tubo digestivo, ela está constantemente se reinventando, se epitelizando, porque a gente come, o alimento entra e isso machuca. Então, se o metotrexato, inibindo a síntese de DNA pela inibição da S-metiltetrafolato redutase, da dihidrofolato redutase, ele acaba não formando muito DNA, inclusive nas células da mucosa, e isso pode dar uma mucosite. O paciente vai reclamar de dispepsia, náusea e vômito, mas às vezes ele engole e dói, porque tudo fica dolorido, eles perdem peso, certo? É muito importante. Ele pode dar pancitopenia, matar todas as células da medula. Por quê? Porque elas estão lá se reproduzindo. Ele pode dar alopécia, queda dos cabelos. Assim como ele pode dar um quadro flu-like, como se fosse uma inflexãozinha viral, ou uma pneumonia intersticial difusa, uma fibrose do pulmão, principalmente se associada à leflunomida. Cronicamente, como ele tem um metabolismo hepático e excreção renal, ele pode dar hepatotoxicidade. E existe um efeito dele paradoxal, que é a nodulose reumatoide. Até aqui, tudo bem? Isso, principalmente periférica. Isso, no guideline novo do ACRO lá 2020, revisado agora, eu acho, mas eu não tenho certeza do ano, você, espondilite anquilosante, você começa, na verdade, com anti-inflamatório, ele é droga modificadora de doença. Se em 4 meses o paciente não melhorar as métricas, que são os cálculos que eu faço para ver se o paciente melhora, e a dor e os marcadores anquilosante que tem manifestação axial. As espondiloartropatias, artrite psoriásica, artrite reativa, doença inflamatória, artrite enteropática, elas que têm, ou a própria espondilite anquilosante com muita manifestação periférica, leia-se fora do eixo axial, fora da coluna vertebral, a sulfa responde super bem. Inclusive, se for uma população não caucasoide, não branca, e que não tem o HLA-B27 positivo. Porque quem dá o quadro axial é muito HLA-B27 positivo, que é muito comum na população caucasoide. Nós miscigenados, né, nós miscigenados com preto, índio, né, miscigenados, enfim, latino-americanos, temos mais um espôndilo mais periférico, e a sulfa responde super bem, tá bom? Contraindicações e cuidados. Tem que lembrar que, como ele pode dar pancito, essa pancito pode ser potencializada pelo Bactrim. Tem que lembrar que ele pode dar hepatotoxicidade com outras drogas hepatotóxicas. Então, se a bilirrubina está em cima de 5, você nem usa. Se está em 3,5 ou com TGO acima de 5, você reduz 75% da dose. Nunca, jamais você vai fazer metrexato numa grávida ou lactante, porque ele mata o feto ou ele pode adoecer a criança e até matar a criança, e nunca você vai usar metrexato em doença renal crônica, tá? Eu tive um paciente na clínica médica muito triste, ele tinha uma doença chamada de neuromielite óptica, que é uma doença autoimune, que ataca o sistema nervoso central e o nervo óptico, e você usa metrexato também como tratamento na neuro, só que você usa para evitar os efeitos agudos, menino, tudo isso aqui, ó, mucosite, pancito, alopécia, flu-like, tudo isso aqui é diminuído bastante quando você toma um metotrexato um dia e no outro você toma um ácido fólico, certo? Por quê? Porque esses efeitos são muito da deficiência da S-metiltetrafolato redutase. Então, eu inibo ela de um jeito, diminuindo a síntese de DNA, mas eu dou um pouquinho de ácido fólico no outro dia para compensar isso. E esse paciente, o cuidador dele, que era o filho, não dava o ácido fólico. Então, ele internou com hemoglobina de 2, ele já era cego pela doença, com um leuco, normal é 4.000, de 1, com uma plaqueta de 10.000, normal é 150.000, com uma pancitopenia, caindo nos cabelos sem conseguir engolir nada, a saliva dele doía. E ele já era desnutrido, cego, foi muito sofrido. Ele era até funcionário do Hospital Grande em Fortaleza. E tudo isso pela falta do ácido fólico. Por que eu não posso dar metotrexato no paciente que tem problema de rim? Porque ele fica recirculando.
Isso aumenta a taxa de efeitos colaterais, certo? Também não posso dar ele em quem toma vacina de vírus vivo. Sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, dengue e a vacina do zoster, todas elas são vírus vivo. Eu não posso dar nenhum imunossupressor em quem tem eu não posso dar em quem usa nenhum imunossupressor a vacina de vírus vivo, porque ele pode ter um quadro mais violento. Por fim, o metotrexato, o comprimido é de 2,5 miligramas, a dose é de 6 a 10 comprimidos, né? E, portanto, a dose máxima de 25 miligramas por semana em uma tomada, e ele pode ser subcutâneo ou via oral. Então, às vezes, o paciente reclama de muita náusea. No via oral, eu troco para subcutâneo, porque é uma droga muito boa. Eu sei que eu estou falando de efeito colateral, mas é uma droga excelente para quadros articulares. Os pacientes respondem super bem. É a droga base do tratamento da artrite reumatoide, para vocês terem noção. Também é usado em algumas vasculites algumas vasculites de grandes vasos, também pode ser usado em algumas manifestações só articulares de lúpus. Leflunomida é um ixazole. A leflunomida, quando a gente toma ela inibe uma enzima que é a enzima dihidrorato desidrogenase. Essa enzima, ela produz DNA para o linfócito através de uma via chamada de de novo. São duas vias que o linfócito produz DNA, a via da salvação e a via de novo. É quase um estudante de medicina no final do semestre pedindo ao professor uma chance nova, ou uma nota para salvação ou uma prova de novo. E aí a via de novo, que biossintetiza DNA do linfócito T, ela é inibida e eu não faço DNA. A partir de quê? Da inibição da dihidrorato desidrogenase. É absorvida no estômago, metabolismo hepático e intestinal, a excreção é renal e biliar. E ela faz circulação enterohepática. Presta atenção numa coisa. Ela é absorvida no estômago, certo? Mas ela fica circulando pela circulação enterohepática. Então, você não consegue excretar ela totalmente. Para vocês terem noção, a leflunomida, ela pode ficar até 2 anos na corrente sanguínea recirculando, desde o momento em que eu parei a droga. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que na gravidez ela não pode, porque ela é extremamente teratogênica. Então, a gente dosa literalmente a leflunomida no sangue da criatura e a gente faz o que a gente chama de washout. O que é isso? A gente vai limpar a leflunomida. Então, a gente usa a colestiramina de 8 gramas 3 vezes ao dia por 11 dias, ou mesmo carvão ativado por 12 em 12 por 11 dias. Para quê? Para tirar a leflunomida do intestino da grávida, do corpo da grávida, antes de engravidar. E depois desse processo, dos 11 dias, a gente dosa a leflunomida. Se ela estiver abaixo de 0,02 miligrama por litro, em 2 testes espaçados por 14 dias, a gente libera a grávida para engravidar. Na verdade, a mulher para engravidar. Por quê? Porque ela é extremamente teratogênica, ou seja, uma gravidez que, em teoria, ela tem que ser planejada. Como toda droga, meninos, ela causa toxicidade no tubo digestivo, porque inibe DNA, então náusea, vômito, e até 15% tem diarreia. Pode ser hepatotóxica, porque passa pelo metabolismo hepático, principalmente se associado ao metotrexato. Pode dar um rash, uma queda de cabelo, alopécia. Por quê? Porque o folículo piloso está constantemente aparecendo, a pele está constantemente sendo refeita. Daí o rash ou Steven Johnson, certo? No cardiovascular, tem uma associação que, com anti-inflamatório, está descrito na literatura, que ela aumenta um pouquinho a pressão arterial. Pode potencializar pancitopenia, principalmente leucopenia, pode dar polineuropatia axonal, uso mais de 6 meses, mas eu nunca vi, mas pode dar, e pode, com metotrexato, ter associado a pneumonia por hipersensibilidade. Contraindicações, ela é hepatotóxica, então não é bom fazer se eu tenho disfunção hepática. Se eu tenho patologias pulmonares estabelecidas, há quem diga que não é bom fazer leflunomida, tá? E é contraindicada na gravidez, na lactação e na vacinação de vírus vivo, porque eu falei que todo paciente usando imunossupressor não pode vacinar para vírus vivo. Até aqui tudo bem? Beleza, vamos continuar que o povo quer dormir mais. Azatioprina, mofetil, são 2 imunossupressores. A azatioprina é o Imuran, o mofetil é o Celcept.
A azatioprina é um antimetabólito. O que é isso? Ela entra no teu corpo, ela tem que passar pelo fígado para virar 6-mercaptopurina. É a 6-mercaptopurina que vai ter a ação, certo? E a ação dela, qual é? Aqui eu quero é inibir a 6-tioguanina. O que é que essa via da 6-tioguanina faz, Jussier? Ela sintetiza DNA. Então, em última instância, veja que quase todos os imunossupressores, eles vão matar linfócito T, linfócito B, porque eles diminuem a síntese de DNA, impedindo o crescimento, o amadurecimento da célula, induzindo a apoptose, mas o jeitão é esse, tá? Ah, Jussier, mas eu vi que tem uma enzima. Tem a hipoxantina guanidina fosforibosiltransferase. É a enzima que a 6-tioguanina, na realidade, vai atuar. Contudo, é interessante você perceber que a 6-mercaptopurina, que é o metabólito da asa, ela tem mais duas vias metabólicas. A via da xantinoxidase e a via da tiopurina metiltransferase. Calma, o que é que isso significa? Perceba. Quem é que inibe a xantinoxidase? É o alopurinol. Então, se eu der azatioprina com alopurinol, essa via da xantinoxidase, ela já vai estar inibida pelo alopurinol. Então, vai sobrar mais azatioprina para as outras duas vias. Então, eu vou potencializar uma pancitopenia pela via da 6-tioguanina, porque sobra mais asa. E se eu nasço com a deficiência da 6-TMT, que é a tiopurina metiltransferase, tem gente que nasce com essa deficiência, só vai sobrar as duas outras vias. Então, também potencializa uma pancitopenia. Ou seja, em teoria, quem começa a azatioprina não pode estar com alopurinol, porque pode dar pancitopenia, e não pode ter deficiência da 6-tiopurina metiltransferase, que em teoria a gente deveria pedir, na prática é raro. Eu soube de um caso, quem contou foi uma colega reumatologista do Pará, que o paciente começou asa e do nada fez pancitopenia, e eles foram dosar e era a 6-TMT, que era a 6-tiopurina metiltransferase, essa pessoa ela tinha essa deficiência. E outro foi um colega neurologista que mandou para mim um caso gravíssimo de mielite autoimune, que eu acho que vai ser ou doença de Sjögren ou lúpus eritematoso sistêmico. E ele tinha gota também, então eu estava tratando com alopurinol. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o alopurinol e trocar pela narcadicina, pelo risco de pancitopenia. É absorvida, como eu já falei, no tubo digestivo. O metabolismo ele é hepático, como eu já falei, ela é uma prodroga que vai ser convertida em 6-metilpurina e vai ser inibida a 6-tioguanina e a excreção é renal. Passa pelo metabolismo hepático, então pode dar náusea, vômito e diarreia, pode elevar um pouquinho as enzimas hepáticas, mas é raro, mas o principal é a mielotoxicidade. Cuidado principalmente com a alopurinol e com a 6-TMT. Classicamente, o hemograma clássico do paciente que usa asa, e vocês às vezes ficam doidos no ambulatório, é uma leucopenia com macrocitose. O VCM do paciente está lá em cima e o leuco está mais baixo. Aí você diz, e aí, é deficiência de B12? O meu residente diz que é deficiência de ácido fólico. E eu digo, não, é só a azatioprina mesmo, tá? Ela aumenta a chance pela leucopenia de infecções e de linfoproliferação, como linfoma de Hodgkin, mas é raro. Pode ser usada na gravidez, pode ser usada na lactação, pode ser usada no pré e no pós-cirúrgico, não pode vacinar para vírus vivo. Algumas interações dignas de nota. Ela aumenta a chance de linfoma não Hodgkin quando usa com anti-NF, com alopurinol, mielotoxicidade, com ribavirina, que é o tratamento de hepatite, e com anticoagulante, ela altera muito o INR, isso é um clássico. Paciente com lúpus usando azatioprina e tem SAF usando Marevan para anticoagular. O INR está no alvo, que é a ação do Marevan. Você tira a azatioprina, o INR pula de 1 para 8, 1 para 10, 1 para 12. É muito comum, né? Geralmente dá uma dor de cabeça danada. Então, ela interage muito com o Marevan. É um clássico, clássico, clássico. Mofetil. Mofetil é um imunossupressor. Ele entra no nosso corpo e vira ácido micofenólico, e com esse ácido micofenólico que é ativo, é que inibe essa enzima que é a inosina monofosfato desidrogenase. A inosina monofosfato desidrogenase, adivinha o que é que ela faz? Síntese de DNA. Então, eu inibo a síntese de DNA. E é de forma seletiva, reversível e não competitiva. Existem duas apresentações para o micofenolato.
o mofetil, que é o celceto, que é absorvido no estômago, e o sódico, que é absorvido no delgado. O mofetil, como ele é absorvido no estômago, certo? Geralmente ele não precisa ter um revestimento na farmacocinética dele. O sódico, ele precisa chegar no delgado, então ele tem um revestimento gastroprotetor. Os dois são convertidos em ácido micofenólico ativo, que é quem vai inibir a enzima, que é a inosina monofosfato deshidrogenase. O metabolismo é hepático e a excreção pode ser pelo rim inativo, mas ele também faz recirculação enterohepática, transformando-se nesse MPAG, voltando à corrente sanguínea, dando ácido micofenólico. Quais são os efeitos colaterais clássicos? Quando eu inibo a inosina monofosfato desidrogenase, ela também dá nas células do TGI. Então, ou pode dar diarreia e pode dar o MPAG num padrão clássico igual de doença inflamatória intestinal. Questão da USP de AR3. Ele dava uma colonoscopia com várias lesões que eles diziam até que era em couro de tigre. E eles perguntavam qual era a droga que dava isso, era o mofetil, porque ele tem esse aspecto pelo MPAG de um mosqueamento na mucosa bem sui generis, podendo mimetizar até doença inflamatória intestinal. Pode dar leucopenia em 10%, principalmente junto com asa, e como todo imunossupressor, aumenta a chance de doenças linfoproliferativas, como linfoma, câncer de pele, que é mais raro, e leucopenia, então ele aumenta a chance de infecção por vírus, como o vírus da LEMP, que é o vírus JC, como o herpes zoster, citomegalovírus. Um colega reumatologista começou o mofetil com uma paciente, estava para começar, e ela tinha feito ciclofosfamida e ela abriu o herpes zoster, então é esperado. Não é bem visto, não é bem quisto, não quero isso para o meu paciente, mas é esperado que ele tenha algumas infecções virais, infelizmente. E pode dar também pneumociste girovese. Mofetil não pode ser usado na gravidez, não pode ser usado na lactação. Se for um paciente muito grave, eu mantenho no pré e no pós-operatório. Se for um paciente mais de boa, eu posso suspender uma semana antes e volto 3 a 5 dias depois. Não pode ser usado em vacina de vírus vivo, nem infecções ativas, porque ele é potente. Agora, olha o danado. Ele causa, na gravidez, uma embriopatia típica. Existe a embriopatia associada ao mofetil, que é disfunção cardíaca, disfunção renal, atresia do canal auditivo, fenda palatina e hipertelorismo. Essa penta de apêntase tem embriopatia associada ao mofetil. E o mofetil, uma das interações dele é diminuir a ação do anticoncepcional. Então, percebo com a complicação. Todo paciente com mofetil tem que usar pelo menos 2 métodos anticoncepcionais. Um de barreira e um hormonal. Ele interage com o IBP, com antiácidos, aumentando a meia-vida deles e com a própria rifampicina, e com tacrolimus e o aciclovir, ele diminui meia-vida. Inibidores da calcineurina, depois ciclofosfamida, imunoglobulina, e a gente acaba. Estão vivos? Professor, uma dúvida. Quem fala? Bruna, residente. Ei, doutor, eu sempre tenho uma dúvida. Tipo, paciente imunossupresso, né? Tem lúpus, por exemplo. E aí usa imunossupressor e entra na UTI por choque séptico. Quais dessas medicações eu tiro e quais dessas eu mantenho? Você só vai manter, se for lúpus, só a hidroxicloroquina. Todos os outros você tira e deixa corticoide, se for o caso. Se ele tiver inativo, você deixa só a hidroxicloroquina. Todos os outros imunossupressores rodam. Porque se um sepse, choque grave, não vai para frente. Você não consegue tratar o choque séptico dele, ele vai morrer. E se ele tiver ativo, doutor Jussier, aí é serviço. Porque você vai ter que combater a atividade e a sepse ao mesmo tempo. Você não vai poder pulsar, no caso de lúpus, e geralmente uma das poucas drogas que a gente pode fazer é a imunoglobulina para ganhar tempo, para controlar a infecção aí em 48, 72 horas, para poder pensar em pulsar. Um paciente gravíssimo, um paciente que a gente chama de guerra. Você tem que fazer tudo por uma situação muito, muito grave. Infelizmente, não tão incomum, principalmente pela assistência médica. Ok, Bruninha? Ok, valeu, obrigado, doutor. Nada. Inibidores da calcineurina é o tacrolimus e a ciclosporina. Qual o mecanismo de ação? Eles inibem a via do NFAT. O que é que o NFAT faz? Ele produz interleucina 2. A interleucina 2 ela serve para amadurecer o linfócito. Então, em última instância, o que é a calcineurina?
O que é que os inibidores da calcineurina faz? Eles inibem a calcineurina, que atua na via do NFAT, que produz interleucina 2, que amadurece o linfócito. Então, quando eu inibo a calcineurina, eu inibo o amadurecimento do linfócito. Então, normalmente o cálcio se junta com a calcineurina dentro do citoplasma do linfócito T. A NFAT, ela é desfosforilada, ela perde o fósforo com essa junção, e aí ela aumenta a interleucina 2. É isso que acontece fisiologicamente. Quando, contudo, eu uso o inibidor da calcineurina, o cálcio se junta com a calcineurina, quando ela vai ativar a via do NFAT para desfosforilar ele, o inibidor da calcineurina, por meio da ciclofilina, quando eu uso ciclosporina, ou a imunofilina, quando eu uso tacrolimus, eu não consigo fazer a desfosforilação, então eu não aumento a interleucina 2, logo eu não prolifero o linfócito T. Então esse é o grande mecanismo de ação. Ciclosporina, ela é um derivado do cilindrocarson, é um fungo, tá? E o tacrolimus, o FK506, é um outro derivado de outro fungo descoberto no Japão. É curioso que a gente tem um terceiro inibidor da calcineurina que ainda não temos no Brasil, mas está chegando, que é a volclosporina, que diferente da ciclosporina e do tacrolimus, tem uma excelente eficácia, pouquíssimos efeitos colaterais e é extremamente animador para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, que é onde a ciclosporina e o tacrolimus mais encontram alçada. Uma outra doença também é que eles encontram alçada nas miopatias autoimunes sistêmicas. A absorção deles é errática, e daí o problema do tacrolimus da ciclosporina. A variação intra-indivíduo e interindivíduo é péssima. A biodisponibilidade também é muito ruim, sobretudo do tacrolimus. Por isso que no tacrolimus, vocês vão ver no ambulatório que a gente dosa ele sérico e fica dosando e ajustando o remédio de acordo com a dosagem sérica. A distribuição, ela se distribui de forma igual em todas as células do sistema imune, principalmente o tacrolimus, e a ciclosporina, ela pode vir associada a lipoproteínas, bem como pode vir diluída no plasma. Metabolismo do 2 é hepático, então eles são metabolizados pelo citocromo P450-4A, e a excreção é biliar. A ciclosporina por volta de 19 horas, o tacrolimus 12 horas, mas se existe a formulação de liberação lenta, que vai até 31. E aí, quais são os efeitos colaterais deles? Olha que interessante. Eles vasoconstringem a arteríola aferente. E aí, quando eles fazem isso, cai a taxa de filtração glomerular. Isso ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e aumenta o TGF-beta. Isso vai me dar o quê? Quando eu ativo o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Hipertensão. Depois, resistência insulínica, dislipidemia, hiperuricemia e gota, hiperpotassemia com ATR tipo 4 e hipomagnesemia, certo? Além disso, no cérebro, eles são neurotóxicos, então pode dar cefaleia e convulsão, até tremores, que é muito, muito típico, principalmente do tacrolimus. Por fim, pode dar neuropatias periféricas e no intestino, eles podem dar hiperplasia gengival, sobretudo a ciclosporina, no uso crônico, náusea, vômito do abdominal e diarreia, como todos os outros imunossupressores. A farmacovigilância é só olhar aqui para cima. Como ele atua no rim, diminuindo a taxa de filtração glomerular, levando a hipertensão arterial sistêmica, eu tenho que ver a PA sempre tenho que ver função hepática, sempre tenho que ver necrose hepática, função renal, ácido úrico, certo? E ionograma, para ver esses efeitos colaterais, magnésio, potássio, ácido úrico, dislipidemia, colesterol, a parte, às vezes, do diabetes é bom olhar, e a pressão. O tacrolimus sérico, o ideal é que ele fique entre 5 e 10. Não é o ideal do transplante. Na reumatologia, o tacrolimus também é usado no transplante. Na reumatologia, a gente usa doses menores. Então, o nosso alvo é menor. O do transplante são doses bem superiores a essa. Ainda de efeitos colaterais, aumentam muito a chance de infecção, como citomegalovírus e fungos, e também, pelo aumento da taxa do TGF-beta, eles aumentam as doenças linfoproliferativas e o SEC. E, por fim, dá insurtismo. Comparando tacrolimus com ciclosporina, a única coisa que o tacrolimus dá mais que a ciclosporina é diabetes induzida por tacrolimus.
mas hipertensão, dislipidemia, hipersurtismo, hiperplasia gengival, todos a ciclosporina dá. É uma droga mais antiga, tem mais efeito colateral. Em compensação, em teoria, eu deveria dosar ela, a gente acaba não precisando no dia a dia. O tacrolimus não tem como manejar sem dosar ele sericamente. Você literalmente faz a dose, geralmente 4 miligramas de 12 em 12, vai aumentando a dose, e você vai vendo pelo nível sérico. Pode ser indicado na nefrite lúpica, na artrite idiopática juvenil, nas vasculites, na artrite reumatoide refratária, nas uveites do transplante, contraindicações, infecções ativas, hipersensibilidade prévia, hipertensão de difícil controle, disfunção renal mais grave e aumento de creatinina acima de 50%. Se você está usando inibidor da calcineurina, a taxa de filtração glomerular ela reduzir de 15 a 50, você tem que retirar, porque senão ele vai fazer doença renal crônica. Além disso, gravidez, por incrível que pareça, pode, lactante pode, e pré-operatório, se for uma doença mais leve, eu posso até tirar 5 a 7 dias antes. Se não, um lupão grave, lúpus com anemia hemolítica, lúpus sistema nervoso central, lúpus nefrite, esses lúpus, eles mantêm o imunossupressor por todo o pré- e pós-operatório de cirurgia eletiva. A saideira, imunoglobulina e ciclofosfamida. Tem ainda alguém vivo? Bora então, para a saideira. Bruninha me perguntou sobre o paciente em choque séptico. A imunoglobulina, ela é uma das drogas que a gente, na verdade, é a única que a gente pode usar. O que de acho é essa imunoglobulina? Minha gente, eu peguei o plasma de 1.000 pessoas, eu filtrei, eu tirei só a IgG e juntei num pacote. Para cada pacote de imunoglobulina, então, eu preciso de 1.000 pessoas doando. Por isso que é tão difícil imunoglobulina, certo? E é ideal que nesses aglomerados de IgG tenha um mínimo de IgA, porque a presença de IgA dá anafilaxia. Nós não sabemos qual o mecanismo de ação verdadeiro da imunoglobulina, porque são imunoglobulinas de mais de 1.000 pessoas e que atuam de várias formas diferentes. Então, a gente tem modelos do que pode acontecer de acordo com a doença que eu estou tratando. A gente sabe que ela pode atuar tanto na imunidade inata quanto na adaptativa e protege contra infecções. Como assim? Por exemplo, na PTI, quando vocês estão lá com o doutor Ricardo e com a dama da hematologia caririense, doutora Viviane Chaves, você faz imunoglobulina. A gente acredita que nessa PTI, o mecanismo de ação dela é que quando o macrófago está lá com o receptor livre para reconhecer o antígeno e com isso destruir a plaqueta, a imunoglobulina vai lá e bloqueia a porção FC do receptor macrofágico. No caso das miopatias autoimunes sistêmicas, a gente acredita que ela diminui a atuação do complemento, neutraliza autoanticorpos reativos no lúpus, nas vasculites ANCA e neutraliza superantígenos, como no caso do estáfilo, que é a grande indicação de bula da imunoglobulina, a única que se você pedir para o SUS, ele não vai botar boneco, vai demorar a comprar, mas vai comprar porque é de bula, é doença de Kawasaki, que é uma vasculite de médios vasos da infância. Os efeitos colaterais da imunoglobulina, os mais comuns, os precoces, os que você tem que ficar de olho quando está infundindo a imunoglobulina. É um bocado de IgG. IgG, meninos, a imunoglobulina grande. Então, o sangue fica viscoso. Então, pode dar cefaleia, pode dar náusea, vômito e calafrio por gastroparesia. E eu estou dando IgG, pode dar uma reação paradoxal, dando febre baixa. Existem idiosincrasias, principalmente a anafilaxia. Sempre que eu vou começar a imunoglobulina para o paciente, eu tenho que dosar a IgA. Se ele tem deficiência de IgA, eu não posso fazer imunoglobulina, porque senão ele faz anafilaxia. Por que, doutor Jussier? É uma idiosincrasia farmacológica. Não é que não existe uma explicação, mas como diria o querido Marcelo Cruz, é que nós somos ainda ignorantes o suficiente para não saber de onde isso vem. O sangue não fica mais grosso, espesso, viscoso, porque eu estou dando muita imunoglobulina, então ela pode dar lesão renal aguda, ela pode entrar
no sistema nervoso central, dando meningite, tremores, convulsões e síncopes, e pode dar até hemólise. Logo, quais são as contraindicações e cuidados? Pode na gravidez e na lactação, evitar na deficiência de GA, não pode, e você geralmente repõe, imunoglobulina também pode ser uma indicação de repor, quando o paciente tem menos de 600 UI, unidades internacionais, de gama-globulina no sangue. Por exemplo, você vai fazer rituximab para um paciente, que é um anti-CD20, que baixa muito as imunoglobulinas, porque ele inibe o linfócito B, que é quem produz imunoglobulina. Se você fizer em quem tem deficiência de imunoglobulina, você pode matar o paciente porque ele vai fazer uma imunodepressão profunda. Então, às vezes, você tem que fazer imunoglobulina na dose menor antes do Ritux. Vacinação pode fazer imunoglobulina, só tem um cuidado, que até 60 dias de quando você fez a imunoglobulina, ela vai alterar todo o perfil de sorologias virais, com bisfan e fator reumatoide. Então, às vezes, você fez imunoglobulina para o paciente e você dosa o FAN era negativo e virou positivo. Você desiste. Era uma vasculite e virou um lúpus. Não, é a imunoglobulina que é o campeão. Daqui a 60 dias, mais ou menos, você tem que repetir o exame, porque você está dando muita imunoglobulina para o paciente, então os testes que vêm, marcadores imunológicos, eles vão se alterar. O cutoff para isso é 60 dias, tá certo? Por fim, a ciclofosfamida. A ciclofosfamida ela é um agente alquilante, ela alquila o DNA. E aí ela entra no nosso corpo de forma inativa, passa pelo metabolismo da P450 e fica ativa. Ela se divide em dois metabólitos. A mostarda de fosforamida, que é o terapêutico, que é o que vai se ligar ao DNA e matar o linfócito. Ela é linfolítica, mas ela tem também a acroleína e a carboxifosfamida, que são tóxicos. É a acroleína que dá a famosa cistite hemorrágica na ciclofosfamida. E a história da ciclofosfamida, a história da medicina, ela também é uma história muito feia. Porque a ciclofosfamida, ela era usada na Guerra do Vietnã como um agente de terrorismo biológico, um agente químico. Ela era uma arma químico-biológica, tá? Justamente se aproveitando do seu efeito tóxico. Então, os caras derramavam ela nas florestas, enfim, intoxicavam os rios, né, os Estados Unidos, numa tentativa de assassinar os vietnamitas. Os efeitos colaterais mais comuns, como ela mata linfócito, vai ser hematológico. O principal é leuco e neutropenia, sendo que o nadir da ciclo é 14 dias. O que é um nadir? Você dá a ciclo uma vez por mês, uma vez a cada 5 dias na veia. A ciclo vai ficar circulando e o efeito máximo dela só vai acontecer em 14 dias, que vai ser o ápice da imunossupressão do paciente. Na próxima semana, por 21 dias, já há uma melhora. Como todo imunossupressor, ela acaba cometendo outros tecidos que se proliferam. Então, dermatológico pode dar alopécia, TGI, náusea e vômito, e pelo acúmulo da acroleína, cistite hemorrágica. Só e somente se eu tiver estigma de cistite hemorrágica, é que eu posso fazer o mesna, que é um quelante da acroleína, que é o 6-mercaptoheptanosulfonato de sódio, e eu faço com ele, a dose dele é 60% da dose da ciclo. Ciclo tem também um efeito colateral bastante reconhecido nas enfermarias de clínica médica, quem já usou ciclo alguma vez sabe, é que 50% dos pacientes entram em falência ovariana. Como ela é muito usada em vasculite zanca, em lúpus, que é uma doença comumente associada ao sexo feminino, a paciente ela tem que ser informada disso. E essa falência ovariana, ela é diretamente proporcional ao tempo que o paciente tem de idade. Quanto mais velho, menor a dose para dar falência ovariana. Uma mulher de 20 anos precisa de 20 gramas de ciclofosfamida. De 30 é 10, de 40 anos só 5, para aumentar essa chance de falência ovariana.
Por fim, a ciclo, por ser dada com uma ingesta hídrica e um preparo hídrico importante, pode fazer CA light, sobrecarga hídrica e infecções e linfoproliferação, como todo imunossupressor. Não pode na gravidez, não pode na lactação, não pode na vacinação de vírus vivo, só pode engravidar 6 meses após a dose, e se você tem doença renal crônica, você corrige o clearance, a dose de ciclo pelo clearance de creatinina. Abaixo de 50, 75% da dose total. Abaixo de 10, diminui 50%. Pacientes idosos, eu também diminuo a dose para 5 mg por quilo. 70 a 70 anos, eu diminuo para 2,5. Drogas que interagem com a P450, que é o metabolismo da ciclo, anticoncepcional, antifúngico, antiácido, todas elas também diminuem a meia-vida da ciclofosfamida. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma foto do nosso Cariri maravilhoso, uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito, e muito obrigado por estar ouvindo esse falatório todo numa quarta-feira, 8 horas da noite. Não dá. Todo mundo quer jantar, né? Obrigado, Igor, pela presença. Obrigado, ministro, pela presença. Sempre um prazer estar na presença de vocês, poder aprender um pouco. A gente fica sempre à disposição. Oi, Samuel. Acho que foi... Não, acho que ele estava só... É a vida. Então, eu vou saindo, pessoal. Um abração. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada.